Linkzinho Naruto clássico é melhor que o Shippuden. Ousado, ousado. Mano, acho que muita gente discorda disso aqui, tá? Muita gente. E na moral, eu prefiro muito mais o clássico que o Shippuden. Enfim, vamos lá. Se inscreve no canal pra me ajudar a pegar 200 mil inscritos, mano, por favor, não custa nada. Hoje é dia de Narutinho, Naruto Narutinho. clássico pra ser mais exato. A primeira etapa da nossa Bagulho bom, arco bom atrás do outro, mano. historinha de ninja, que é popular pra uma desgraça até hoje, é impressionante, cara. Entra ano e sai ano e nada é tão estourado quanto Naruto. Não tem como, né, mano? Não tem como. É o cara, mano. É o cara. O bagulho é bom. Naruto clássico O bagulho é legal. é pra muitas pessoas até hoje o auge da história de Naruto. Pra mim é, tá? Pra mim o melhor arco de todos. De todos. É Resgate do Sasuke. Cara, Resgate do Sasuke tem um apelo fenomenal. Fenomenal, fecha o clássico de um jeito perfeito. O que o Kishimoto não conseguiu fechar o do Shippuden, ele fechou o clássico. E é por isso que esse vídeo tem um título tão chamativo assim, né? Naruto clássico é melhor que Naruto Shippuden. Essa é uma afirmação complicada. Eu acredito que tenham pessoas com opiniões diferentes muitas vezes, até porque ambas as histórias, apesar de serem meio que a mesma coisa, são bem diferentes uma da outra. Os temas, a forma como a história aborda personagens, as lutas. Você prefere as lutas crescentes e um pouco mais épicas, como Naruto vs Pain, da etapa do Shippuden, ou as lutas um pouco mais contidas e estratégicas da etapa do clássico? Os arcos do Shippuden também são muito bons, então Era mais pé no chão no clássico, querendo ou não. Mas o Shippuden tem a Akatsuki. A Akatsuki é uma parada sensacional. Eu diria que Naruto clássico é tão bom quanto o Shippuden, tá? Eu prefiro muito mais o clássico. Prefiro muito mais o clássico. Minha preferência é essa. E em questão de consistência, o clássico é melhor que o Shippuden. A consistência de Naruto clássico é melhor que o Shippuden. Ponto. Agora, tem elementos em Naruto Shippuden que não tem no clássico. A expansão do mundo no Shippuden é melhor que no clássico. A gente vê os Mizukages, Kazekage, Chuchikage, Haikage, ter esse desenvolvimento, ver novos lugares, a exploração do mundo no Shippuden é melhor que no clássico. Muitas batalhas são melhores no Shippuden do que no clássico, inclusive, né? Tem batalhas muito boas. O plot twist da obra está no Shippuden. Todas as respostas do Obito, do Ciclo do Ódio, do Madara, tudo isso tá no Shippuden. Então sim, é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Bora. Sobre como eu acho que sim, Naruto clássico é melhor que o Shippuden. E eu queria que você comentasse, por sinal, o que você que tá assistindo acha. Qual é a sua etapa favorita da história de Naruto? Bom, oi, tudo bom, gente? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes. E não esquece de pegar alguma coisa pra comer antes da gente começar o vídeo. Não tem como, mano. Acabou tudo que eu tinha pra comer aqui e beber. E eu estou em live, então não posso ir pegar e beber nada. Estou starving. Pra ir acompanhando e se deliciando. Não faço a menor ideia do porquê eu falei isso, mas enfim. E eu não sei como traduzir starving. Não sei. Senta aí e vem comigo. Não sei como é que Naruto. traduz isso. Naruto é um daqueles animes que tem uma sensação de nostalgia tremenda pra algumas pessoas, né? Provavelmente aqui no Brasil, principalmente porque ele passou da TV lá no começo dos anos 2000, no Bebê ninja. SBT, antes das crianças irem pra escola. Então olhar pra qualquer coisa de Naruto clássico me dá um sentimento meio legal, sabe? Eu cresci acompanhando essa história. Ela foi meio que uma daquelas coisas que me introduziu Fora que o torneio Chunin é sensacional, o arco dos Abus é sensacional. O Naruto clássico só tem arcos sensacionais. no mundo dos animes. Quando eu era criança, eu assistia o Naruto criança. E quando eu terminei de ver o Naruto ficando adulto, Extremamente consistente. O Shippuden ele abre muita coisa, então ficam algumas inconsistências, principalmente com o clássico. Porque é o planejamento, né? Mais uma vez, é o planejamento que você vai ver, pô, não fica tão juntadinho, precisa de um retconzinho aqui, retconzinho ali, precisa de uma adaptaçãozinha aqui, adaptaçãozinha ali. Tem uns furinhos de roteiro, sim, tem. Mas tudo bem. casando, eu meio que Faz parte, tá ligado? O bagulho cresceu muito. já tava virando adulto também, então... Pois é. Floresta da Morte, tem Floresta da Morte. Várias vezes eu já reassisti arcos, episódios, cenas da história de Naruto, e eu sempre achava que mais por questão de nostalgia, eu gostava um pouco mais do clássico, mas reassistindo o anime Pra mim não é muito nostalgia não, pra mim é que o bagulho realmente era muito bom, mano. Era muito firme. completo, eu percebi que, na real, eu gostava mesmo. Choji e Neji tinham que ter morrido. Tinha que ter morrido. Um deles tinha que ter morrido, rapaziada. Me desculpa.
Acho que esse não foi nem erro, né? Mas assim, foi uma escolha muito duvidosa. Mesmo mais do clássico. Principalmente Muito da duvidosa. forma como as coisas aconteciam. Então, vamos lá. Naruto é o começo da história. Uma história sobre ninjas e um mundo que parece meio que um Japão feudal antigo, bem bonito, com roupas muito características, onde o protagonista é esse moleque irritante aí, muito gente boa, que Identidade visual fortíssima. quer virar Hokage. Ele quer chegar meio que no topo do nível de força que aquele universo pode proporcionar. A primeira etapa de Naruto faz uma coisa Pô, na moral, falar de Naruto é muito gostosinho, tá? Gostosinho, gostosinho. Falar de Naruto é muito gostosinho. com maestria pra todo mundo que assiste, que é a tarefa de ambientar você nesse mundo. Colocar alguns arcos que apresentem você a cada novo elemento. Você começa o primeiro arco sabendo que os ninjas são meio que essa galera aqui que se veste coloridaça por alguma razão, e eles têm poderes. A maioria dos times funcionam com um professor, você tem 3 idiotas aqui embaixo e você tem um professor. Eles fazem missões classe A, classe B, classe C e classe S, que são as punk. O primeiro Ué, por que ele foi decrescente e colocou S depois? Enfim. arco da história já é uma missão classe S, a missão do Zabuza e a ponte na Vila da Névoa, que já te introduz pra um outro elemento, por sinal. Um primeiro vilão muito pica, uma outra cidade, e já te dá a ideia de que existe E o Kishimoto queria fazer mais disso, tá? Só que aí eles falaram, arco de torneio, meu mano. Ô Motomoto, vai ter agora arco de torneio. Ele, ué, mas como assim, pô? Primeiro arco acabou de acontecer, só bem... Nem dá pra saber o que tem no mundo. Arco de torneio, te vira! tem outras vilas além da Vila da Folha. Você ficou mais interessado em saber mais sobre essas vilas? Então os caras jogam na sua cara o arco do Exame Chunin. Exame Chunin, isso aí. Ele falou, pô, já que não vai ter como o Naruto ir até as vilas vêm até o Naruto. Que vai aparecer só É uma isso. porrada de ninja. Aí ele, mano, falou, tá bom, galera, me dá aí uma noite pra eu fazer todos os designs aqui rapidão. Ô, meu mano Ikemoto, me ajuda aqui a produzir os designs. De outras vilas. Todo o conceito do Exame Chunin, a prova escrita, a Floresta da Morte Foda, como um tá? desafio de sobrevivência pros ninjas, e aquela etapa clássica, né, que tem que ter, que é tipo um torneiozinho pra colocar um personagem pra sair na porrada com o outro. Isso aí já é clássico de quase todo anime tem um pedaço desse, né? Mas toda essa etapa, mesmo só pros ninjas da Vila da Folha, por exemplo, os que tinham menos destaque, apresentavam tudo de uma forma bem interessante. Eu nunca vou me esquecer de quando o personagem do Shino entrou na tela pela primeira vez. Top, tá? Eu achei ele o auge do estilo, patrão. Uma roupinha que cobriu o rosto, O Shino, como a gente não tinha muito parâmetro de poder na época, o Shino parecia nível Gaara. O Shino parecia nível Gaara, simplesmente nível Gaara, assim, você fica, porra, peraí, o Shino é um outro monstro, né? Tem o Gaara, tem o Shino, tem o Rock Lee e tem o Neji. É isso aí, esses aí são os pica. Ah, e tem o Sasuke, mas o Sasuke aí tá fudido com a marca. Mas, na moral, o Shino nessa época aí, mano, ele passava uma vibe de que ia ser um peso pesado. silencioso, ele chegou Tinha, como quem não tinha. podia entregar nada e tinha um dos poderes mais da hora de todos, que era o poder de insetos. E além disso, apresentou a ideia de que tinha todo um clã, que era o clã Aburame, que também tinha esses poderes relacionados a insetos. Uma coisa que Naruto clássico fazia com muita maestria, por sinal, cara, era apresentar secundários que você gostava muito. A galera do time da Vila da Areia, por exemplo, Kankuro, Temari, Gaara, eles aparecem pela primeira vez e eles já são tão interessantes. Grupos que são um pouco mais secundários, como a equipe do Shino, também tinham destaque. A Renata era legal quando ela apareceu a primeira vez. O Kiba consegue ter Kiba era maneirinho até, mano. Kiba era maneirinho. Ele era tipo um rivalzinho chato. momentos legais em Naruto clássico. E é claro que tem aqueles episódios com personagens Pra função dele, tava perfeito. um pouquinho mais amados Tá ali perfeito. pelo pessoal do público, como Shikamaru, Rock Lee, com lutas incríveis e marcantes que já fizeram eles serem personagens muito populares desde o começo do clássico, e a fórmula, digamos assim, do Naruto clássico era muito boa, cara. O começo da história do clássico era muito sobre os personagens e o universo dessa história. Tudo era muito bem apresentado no conceito desse universo, né? Você conhecia vários personagens que queriam muito se tornarem ninjas por alguma razão, e todos eles tinham uma visão um pouco diferente do que era exatamente um ninja, né? A Sakura nunca teve uma razão. Esse que é o foda, né? Porra, moleque, a Sakura... O foda da Sakura é que ela é muito... eu tô aqui porque é que eu quero. Vilas diferentes tinham culturas diferentes, Qual é o seu clã? Não sei. traziam algumas ideias e conceitos bem legais. Eu gosto muito, por exemplo, como o começo do Naruto clássico tinha aquela coisa de Zabuza e a galera da Vila da Neve consideravam que ninjas eram ferramentas. Vila da Neve? O começo do Naruto clássico tinha aquela coisa de Zabuza e a galera da Vila da Neve consideravam que ninjas eram ferramentas. Depois Não faço a menor ideia do que o Linkzinho tá falando aqui, meu mano. Vila da Neve? O cara tá falando do filme? Caralho, peraí. Vila da Neve, Naruto. É isso aqui. Yuki Gakuri. Que ele tá falando da Vila da Neve? Peraí, como assim, meu mano Linkzinho?
clássico tinha aquela coisa de Zabuza e a galera da Vila da Neve consideravam que ninjas eram ferramentas. Depois vem o Gaara e tem uma outra visão sobre Vila da Névoa, ele tá falando. ninjas, por exemplo. O pessoal da Vila da Areia tem outra visão. Engraçado, Vila da Neve. Aí tem o Orochimaru, que é um desgraçado. Era tudo muito bem feito. Tô só zoando, tá? Eu sei que ele quis dizer Vila da Névoa. Mas, porra, engraçado, E é engraçado. claro, Naruto Shippuden também é muito bem feito, por sinal, mas a sensação aqui era um pouquinho diferente. E em questão de arcos, obviamente, se você não for pegar aqueles arcos fillers completamente aleatórios e tirados da bunda de algum roteirista, no Naruto clássico, o arco dos Zabuza era uma delícia. O arco do Exame Chunin era mais uma delícia ainda. Eu adorava o arco da busca pela Tsunade, a quinta Hokage. Busca da Tsunade é um arco subestimadaço. Ninguém fala dele, mano, mas ele é muito bom. Jiraiya aparecia com peso a primeira vez. Ele é um pouquinho mais chato. Cara, pra principal ele é o pior arco do clássico, tá? Mas assim, o pior arco do clássico dá pau em muitos do Shippuden. Naruto aprendia o Na Rasengan, moral. a primeira aparição do Itoshi do Akatsuki e aquele arco majestoso E aí quando o tem esse aí, Sasuke né? vai embora e o Esse aí. quinteto da Vila do Som aparece. E aí tem aquele arco do resgate ao Sasuke, né? Que toda a rapaziada de Konoha vai atrás. Que pra mim, cara, de verdade, o arco do resgate ao Sasuke é um dos melhores arcos shonen que eu já vi na vida, assim. Eu É sensacional. pago um pau de forma desnecessária pra esse arco. É sensacional, é sensacional. Pra mim ainda é o melhor de Naruto. Nossa. E a gente vem pro O único defeito é o... Porra, é o Kiba... Kiba não. A porra Qual que é o nome dele, moleque? A porra do Neji e do Choji não irem de Vasco ali com... Por Neji, moleque. Neji tava muito acabado. Fazia o Neji ficar menos acabado, menos ferrado do que ele ficou, tá ligado? Nossa, ele ficou num estado extremamente crítico. Jogado no meio do nada e aí foram catar ele, pegaram, levaram... Nossa, mano, eu não acredito que ele viveu, tá ligado? Shippuden. E eu acho que como muito É dificinho de acreditar. Acho que eles perderam um pouco a mão nisso e no Choji, mas de resto... Assim, a sobrevivência do Choji, beleza, dá pra acreditar e tal. É que o Neji, moleque, o Neji tava tão fudido que teve que vir a Shizune mais 4 Ninja Médicos e falar, não, pera aí, esse moleque aqui, mano, esse moleque aqui a gente vai ter que fazer uma parada braba pra sobreviver, mano. Vai ter que envolver cabelo, sangue, ritual, porque senão ele vai de Vasco. muitas pessoas podem imaginar, cara, o Shippuden não é necessariamente um anime ruim, não é? Claro que a gente poderia pensar naquelas coisas mais clichês É que a guerra é foda, né? A guerra é muito longa e a guerra tem umas paradas... e dizerem que, tá, o Naruto Shippuden é uma etapa que tem mais ou menos uns 500 episódios. Naruto é muito ruinzinho, olha. Ele tem muitos fillers e na parte final da história de Naruto tem o arco da guerra, que muitas pessoas consideram como ruim, mas eu acredito que, ainda assim, cara, mano, é um baita do anime. A morte do É bom demais, mano. Asuma tá na etapa do Shippuden, todo aquele arco inicial maravilhoso da história do Gaara, a amizade dele com o Naruto também tá no começo do Shippuden, e é aqui que a Akatsuki aparece de forma mais legal com alguns dos seus melhores membros, né, Deidara, Sim, não, a Katsuki no Shippuden faz o Shippuden. Hidan e Kakuzu, toda essa rapaziada aparece meio que só no Shippuden. Fora o fato de que o arco do Pen também tá aqui, que pra mim, pessoalmente, é o melhor arco da história de Naruto. Existe uma lista de pontos que eu É senso comum. Isso aí é o senso comum, dizendo, tipo, todo mundo vai falar que o melhor arco é o do Pen, porque realmente é do caralho. É do caralho. encontrei das pessoas reclamando do porquê Naruto clássico era melhor que o Shippuden. Algumas delas eu concordo, outras nem tanto. Mas vamos falar um por um pra gente ir opinando Bora lá, a bora respeito. lá. Começando pela parte da história. Aqui eu acho que pesa um pouco por causa do último arco, mas mesmo assim, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a história do Naruto clássico, eu sinto que ela era um pouco mais abrangente. Consistente e tinha muito potencial. Era muito aberto pra qualquer lado. E tinha um potencial gigantesco pra desenvolver como quisesse. Tinha muito inimigo ainda pra aparecer. Então, tipo, o potencial era infinito. De Naruto, nesse ponto, o potencial infinito. Infinito. E era muito promissor. O potencial tava sendo, tipo, direcionado pra um ponto em que você fala, cara, pode dar muito bom. Isso aqui pode dar muito bom. E, além disso, Naruto clássico inteiro, eu acredito que é muito, muito, muito consistente. O power creep não tá no clássico. Tipo, não tem power creep falando de escala inflacionária, né? Mais uma vez. A escala inflacionária só veio desgringolar da metade do Shippuden pra frente, eu diria. Metade do Shippuden pra frente. Porque até o clássico, pra mim, está consistente. Tudo ali faz muito sentido, tudo ali tá tranquilo, nada muito absurdo. Afinal de contas, como quase todo shonen dos anos 90, E eu acho muito bom o clássico. Porra, o clássico é fenomenal por causa desses pontos. E o roteiro é bom, né? O roteiro é bom. Saídas criativas, armadilhas, uso de ferramenta ninja, várias coisinhas. Tem Megazord? Tem Megazord. Tem as invocações. Não é Megazord que nem Susanoo, que é literalmente um Megazord.
Tem os bichão, mas, né? 90, existia uma espécie de necessidade, né, de que quanto mais tempo se passava nesses shonens, mais eles tinham que crescer no termo história. Por mais que ele fosse começando como uma coisa simples, as coisas tinham que crescer pra ter vilões mais fortes, mais grandiosos, mais importantes. E em algum ponto a história acabaria sendo sobre personagens que têm que salvar o universo, por alguma razão. A história do Naruto clássico era basicamente sobre o Naruto. Tinha alguns vilões que eram personagens aleatórios ali, mas era muito sobre coisas que estavam acontecendo na jornada do Naruto pra se tornar Hokage, né? E era isso que muitas pessoas achavam que iam ver até o final da história de Naruto, mas que já é um ponto que é abandonado. A gente começa a história com o Naruto aprendendo a virar um ninja legal, ele passa pela etapa do exame Chunin, por exemplo, e aí você pensa que, pô, legal, daqui a um tempo talvez o Naruto vai refazer o exame pra virar Chunin, depois ele vai virar Jonin, depois ele vai começar a ascender ali, e a gente vai terminar a história com ele virando Hokage, ficando cada vez mais forte e tal, e na real não. O Naruto termina a história meio que como um genin, e a parte mais sistemática do universo de Naruto vai sendo meio que abandonada. O Shippuden é uma história muito mais focada em dois personagens específicos, que é o Naruto e o Sasuke, que foi embora da vila. E ele acaba meio que virando quase como um grande pseudo-romance, que as pessoas zoam muito que ele parece um pseudo-romance, porque no fim das contas, quando a história se foca no É uma escrita em paralelo, então eles acabam muito ficando tete a tete. Naruto, cada vez mais se No clássico também, mas é um pouco menos. torna aquela parada de que a Akatsuki tá indo atrás do Naruto. E aí você vai tendo mais membros da Akatsuki aparecendo e as coisas vão ficando mais e mais grandiosas. Enquanto que na parte do Sasuke, a trama se torna bastante sobre vingança. Primeiro ele precisa sair da tutela ali do Orochimaru, depois ele precisa matar o Itachi, depois ele quer destruir a Vila da Folha, e aí vai chegando naquele ponto onde o Sasuke vai ficando chato e ninguém mais gosta dele. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu ainda gosto do personagem do Sasuke, mas tem um pedaço da história ali que ele fica chatinho de acompanhar, né? A trama não é necessariamente de toda ruim, e tem alguns dos melhores momentos já construídos na história de Naruto. Morte do Jiraiya, e eu estou falando de você. Se você não chorou no episódio que o É bom, hein? Naruto chora quando ele pega aquele picolé e fica sozinho, bom, hein? você Naruto emo por 2, 3 dias foi foda. não tem coração, parceiro. Foi bom. Não tem o que eu dizer a respeito disso. bom. Mas uma coisa é inevitável de se dizer. O drama de Naruto é muito bom, cara. O custo de que a história de Naruto Shippuden tivesse se tornado um pouco mais épica foi ao custo de jogar fora muitas coisas que a história tinha construído no clássico e que fez com que muitas pessoas acreditassem, inclusive, que o Kishimoto era muito bom apresentando ideias, mas não necessariamente construindo essas ideias até o final. Muitos clãs são apresentados desde o começo da história, muitos tipos de poderes diferentes. É que não dá pra usar tudo, cara. Infelizmente. Mas a gente sabe que o Kishimoto tem um tipinho de poder favorito ali, talvez seja os olhos vermelhos do Sharingan. É o popular, mano. Não é nem que é o favorito dele, embora, né? A gente fale que o clã favorito dele é o Uchiha e tal. É porque, cara, é o que é popular. A realidade é essa. É popular. Que esse ele desenvolveu pra caraca. Os outros ele meio que jogou fora. Alguns personagens da história que ele foi Nossa, River, Radioactive... Pera, quê? Enfim. apresentando no clássico, por mais que fossem personagens secundários e não Pera, quê? Por que o Bangekyo do Madara tá... Ah, tá. Madara final, tá. Esquece. fora. Alguns personagens da história que ele foi apresentando no clássico, por mais que fossem personagens secundários e não tivessem um monte de tempo de Só os fãs, né? participação de tela, eles tinham participações bem pontuais muito boas. A gente conhece o personagem do Rock Lee no clássico, um moleque com um conceito muito louco, né? Otimista, que luta muito bem e quer se tornar um dos melhores ninjas de todos, provando que ele pode ser um ninja, mesmo sem ter algumas coisas que seriam essenciais em tese pra ser um ninja. É um personagem que chama muito sua atenção no clássico. Ele passa pelaquela etapa de ter uma luta muito boa, passar por uma cirurgia, você não sabe se ele vai conseguir continuar sendo um ninja, depois ele aparece lá no arco do resgate ao Sasuke, tendo uma luta. E a cirurgia dele é uma parada que a galera meio que esquece, porque meio que, beleza, deu certo, tamo bem, é isso. Mas foi um baita drama, tá ligado? Tem um capítulo inteiro só do drama do Lee. Só do drama do Lee, ali antes do Sasuke sair da vila efetivamente no clássico. É um drama bom, é um drama legal, tá ligado? Muito boa, inclusive. Só que eu acho que, meio que faltou. Eu acho que se o Lee não tivesse virado um ninja, tá ligado? Se ele tivesse sacrificado aí o potencial dele no resgate do Sasuke, teria sido bom também. Porque, a galera fala, não, desperdício, não sei o que, mas, cara, já pensou se ele nunca mais volta a andar direito, correr e tal, por causa que ele foi lá e ajudou um amigo, tá ligado? São esses sacrifícios que eu acho que, tá ligado? Faltou. E ele nem é desenvolvido muito no Shippuden, então, tipo, tira ele logo daí, tá ligado? Faz a boa. E aí você chega no Shippuden e ele é um daqueles personagens que Ou talvez dê um jeito do cara se recuperar de outra forma depois, a custa de alguma coisa. você não sabe por quê, mas ele só não aparece mais.
Ele tem uma luta, então. que é meio que aquela luta dele contra um clone dele. Só que se você for pegar, o Rock Lee quase não aparece mais no Shippuden. Shikamaru é um personagem que ele tem participações até que igualitárias. Ele aparece bastante no O Shikamaru tem um arco só deles. Shippuden, tanto quanto no clássico. Então, o Shikamaru tá ali, ele foi salvo. Só que se você volta pro clássico, cara, quem conseguiria imaginar que o Choji ia ter uma luta de personagem muito legal lá no arco de resgate Ótima luta, tá? Ótima luta. ao Sasuke, que ele ia ter uma superação? Quem conseguiria imaginar que a gente ia ter, tipo, duas lutas maneiras pro Kiba? Tipo, quem é Kiba, mano? Você lembra que esse personagem existe? Kiba virando Cachorrovski. Pois é, ele era alguma coisa no Muito clássico, bom. né? Ele tinha umas técnicas bacanas, ele tem uma luta legal contra o cara da Vila do Som, ele tem uma luta legal contra o Naruto no clássico. No É, enquanto o Naruto é legal, tem coisas boas, mas a resolução é muito ruim. Shippuden ele nem aparece. Neji É muito meme a resolução. é um personagem que morre no Shippuden. Isso é engraçado, né? Porque por ser um personagem que morre no Shippuden, isso te traz muita memória do quanto esse personagem era marcante no clássico. A luta dele com o Naruto é um divisor de águas na história até hoje. Toda a ideologia que ele traz na luta dele, as discussões que ele tem com o Naruto. A luta do Neji contra o Naruto ideia legal, a execução final foi duvidosíssima. Duvidosíssima. Como é que tu me coloca o Naruto cavar um buraco e dar um soco em alguém que tem Byakugan, porra? Pelo amor de Deus, mano. Na trama são muito boas. E Cavar um buraco de quanto? 10 metros? Sei lá, porra. é legal você Na unha, sem doton, sem nada. ver que quando o Naruto volta pra etapa do Para. Shippuden, o Neji já é Jonin, o maluco já tá lá. O que ele fez com aquela porra daquela terra? Ele comeu, mano, pra fazer um buraco assim sem... Tá ligado? Ah, para. Muito bobo, muito bocó, muito bocó. Parece até tipo assim, o Kishimoto falou com o editor dele, pô, como é que o Naruto vai ganhar do Neji? Ele cava um buraco. Ele quê? Ele cava um buraco. Pô, mas o cara tem Byakugan, o cara ainda não tomou nenhum golpe direito. Como que ganha do Neji nesse caso? Ele vai cavar um buraco e o Byakugan vai estar desligado. O Byakugan vai estar desligado. O Byakugan vai estar desligado. O Byakugan do Neji não vai estar funcionando. Mas o Naruto vai cavar um buraco tão rápido? Vai. Por quê? Porque ele é um ninja, ele vai cavar rápido. Vai cavar um buraco rápido. Todo ninja pode cavar buraco rápido. Pode cavar buraco. Qual o tamanho desse buraco? Ele vai cavar um buraco grande o suficiente pra ter terra pro clone dele ficar lá fingindo que ele tá morto. Quer dizer, pequeno o suficiente pra parecer que é uma superfície, mas grande o suficiente pra ele passar inteiro. E ele não vai deixar a terra pra fora, não? Não vai. Tá bom, mano, tá bom. Tá bom, então ele ganhou porque ele sabe cavar um buraco muito rápido e o cara tava com o Byakugan desligado na hora conveniente. Isso. É isso aí. Essa é a execução que eu quero colocar nesse final dessa luta. Porra, muito bom, hein? Muito bom, mano. Tá lá na frente da etapa do Naruto e você imagina no quão forte esse cara tá. O quão interessante Podia mostrar ele usando o Rasengan como uma broca. Ele não tinha o Rasengan ainda aí. Ele só aprende depois desse arco. Só depois que ele aprende o Rasengan. É aí que tá ligado? Rapaz. É isso aí. vai ser se ele tiver destaque. E não vai acontecer porque ele não vai ter destaque. No fim das contas, A conclusão dessa luta é uma merda, tá ligado? Podia ter só feito o Neji, mano, ficar cansado e desligar o Byakugan, o Naruto também cansado, e o Naruto dá um gancho nele. Pronto, faz isso, ele ganhou no Taijutsu por resistência física, tá ligado? Faz isso. Mas não, faz um buraco, cavar o buraco pra deixar o cara com o Byakugan, desligar o Byakugan. Meu Deus do céu, Kishimoto, você não sabe encerrar a luta não, Kishimoto. um ponto puxa o outro. A razão pela qual esses personagens, no fim das Meu contas, não Deus. aparecem mais tanto assim, é porque eles acabaram não tendo grande É que nem o Sasuke e a invocação reversa, moleque. Não, na moral, o Kishimoto tem muito problema pra encerrar algumas lutas, né? Papo retíssimo agora. Tem luta que ele finaliza legal, tipo Gaara contra Deidara ali, fica, porra, beleza, ele se defendeu com a areia, pá, foi uma estratégia do Deidara, estourou ele ali e tal, beleza, show, ok, tranquilo, cara. de desenvolvimento por parte do Kishimoto para a questão das lutas. Isso é meio que engraçado, na verdade. Eu não sei se eu sou o único que sentiu um pouco disso, mas quando o Naruto avançou da etapa do clássico pro Shippuden, alguns personagens tinham ficado muito mais fortes. O Shikamaru não tinha feito buraco na luta dele. Galera, vocês estão esquecendo de tudo, né? Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, o Naruto não tinha Rasengan ainda. Ele ainda não tinha o Rasengan, tá? Nessa época, Torei Chunin não. É só depois, no próximo arco da resgate da Tsunade, que o Hokage morreu, eles vão atrás da Tsunade e o Naruto ganha o Rasengan. Ele faz a aposta com ela que ele vai desenvolver o Rasengan. Aí ele ganha o Rasengan lá. O buraco
o Naruto luta primeiro contra o Neji, e aí o Shikamaru usa o buraco feito pelo Naruto pra pegar a Temari por trás, entendeu? Lá ele. Lá ele não, é isso aí, tá ligado? E é isso, tá? O Shikamaru fez um buraco. Não, ele não fez o buraco, ele usou o buraco que o Naruto tinha feito, rapaziada. Foi isso. Foi isso. Eu sei que faz tempo, mas é mais ou menos isso aí. Tipo o Sasuke, por exemplo, talvez. E quando ele foi embora, ele tinha tipo 3, 4 poderes diferentes que ele conseguia usar. Quando ele voltou, ele tinha 45 poderes novos. Shikamaru, do clássico pro Shippuden, ele sabia fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Neji tava igualzinho. Na real, ele tem a manifestação diferente da sombra. O Choji, toda a galera da Vila da Folha, na etapa do Shippuden, tava praticamente igual. E acontece que conforme a história foi avançando, com as lutas ficando maiores, eles... O buraco do Naruto, ele usa o buraco do foram Naruto. realmente tendo menos destaque. Eu acho que eu já falei disso em algum ponto no canal, Cara. mas eu acho que o Kishimoto, como criador de histórias, ele é o auge do que um anime shonen consegue te entregar em lutas boas, principalmente na etapa do clássico. Ele é muito bom e ele tem uma equipe editorial sensacional, tá? Porque foi graças a eles que a gente tem o Torneio Chunin e muitas outras coisas, eu imagino. As lutas de Taijutsu são a coisa mais deliciosa que já foi criada por uma história de anime shonen, com certeza absoluta são. Eu pago um pau pra qualquer luta de Taijutsu que exista na história de Naruto até hoje. Mas Foda. o sistema de lutas do clássico, pra mim, eu acho que ele tinha um gosto, cara, um sabor especial. Uma das coisas que tornavam Kishimoto um escritor muito... É que tinha muito uso de ferramenta ninja, de umas gambiarra muito nada a ver. O Naruto cavando buraco com a mão. Naruto cavando buraco com a mão. Vai se ferrar, velho. Naruto cavando buraco com a mão, cara. Naruto segurando a kunai do... O Kabuto indo com tudo, achando que uma kunai é braba, tá ligado? Não, o Kabuto usando uma kunai. Pá. Naruto segura a kunai, dá um Rasengan e ganha, tá ligado? Porra, muito foda, mano. muito bom de lutas pra mim, era porque o sistema de poderes de Naruto era muito simples de sacar, mas era muito bem feito. Você tinha meio que um universo onde um monte de personagens tem poderes bem cabulosos e intensos, tipo, você tem esse olho vermelho bizarro que taca fogo preto que queima a pessoa até a morte? Sim, você tem, mas você pode usar 2 vezes antes de você desmaiar e ficar cego e sem chakra. E aí um outro cara vai aparecer e vai te matar. Pô, na real, o Sasuke usou pra caralho, usou e abusou desse poder aí, tá? Pelo amor de Deus, demorou muito pra ele ficar cego, e ele só ficou cego porque ele ficou apelando com o Susanoo. Quebrado. E aí tudo bem, ele recupera o olho depois com o do irmão. Boa parte da história de Naruto, no fim das contas, funciona tendo lutas simples, em que quem tiver a melhor estratégia vence a luta. Não quem tiver os poderes maiores, não quem tiver os poderes mais explosivos, quem tiver a melhor estratégia. Para pra poder olhar boa parte das lutas do Naruto clássico, principalmente as do Exame Chunin, por exemplo. A luta inteira do Shikamaru contra a Temari. O Shikamaru tem um poder, ele precisa acertar uma sombra numa pessoa, e aí, se ele conseguir acertar essa sombra... As lutas do Shikamaru são as mais estratégicas do anime, se pá. Tipo assim, toda a luta dele envolve ele tirar o maior proveito do cenário, das habilidades dos outros, pra compor uma estratégia que ganhe de um inimigo bem mais forte que ele. É quase sempre isso. A Tayuya tem um genjutsu junto com a marca da maldição nível 2, que, porra, é um poder um chakra de um nível que o Shikamaru não tem, mano, nem fudendo. Temari, mesma coisa, ela tem uma arma ali do leque que junto com o futon dela, mano, destrói a porra toda. É só ridículo, é só haha, balanço o leque, levo você inteiro e te corto que nem um Sukuna. É isso. A Temari é isso. E o Shikamaru, ele tem uma sombra que paralisa. É isso. E um sonho. E o sonho aí de virar uma nuvem. Esse é o sonho do cara. Mas, cara, ele sempre luta contra personagens mais fortes que ele. Né, Kakuzu, Hidan e afins também, mas é foda, é da hora. A pessoa fica paralisada. É uma luta que dura uns 2 episódios, cara. Ele precisa ser criativo pra ganhar, senão não tem luta. Só de estratégia do Shikamaru tentando fazer aquilo funcionar. Ele joga uma camiseta dele pra cima pra poder fazer sombra, pra sombra aumentar o alcance da sombra dele. Depois ele usa um buraco no chão pra poder estender o bagulho. Até o Naruto usava muita estratégia nessa época. Eu nunca vou me esquecer que na luta contra o Neji, o Naruto faz toda uma estratégia, que o cara tinha um poder ocular muito forte, então o Naruto vai lá, faz um monte de clones, que todos eles têm uma quantidade normal de chakra, e ele coloca mais chakra em um clone, pro Neji achar que aquele é o Naruto original e ele conseguir pegar o Neji de surpresa. Quem tivesse a melhor estratégia saía por cima. Isso sim, acontece em grande etapa do Naruto Shippuden, inclusive pra mim... Ele faz algo assim, eu não me lembro disso, tá? Eu não me lembro muito disso, não. Naruto contra Pen é uma das lutas mais estratégicas da obra. Mas, infelizmente, Naruto vai tendo uma escalada muito grande quando ele vai chegando no final, principalmente quando vai chegando naquele ponto da guerra que descarrilha legal ali a história. Eu sei, é chovendo molhado falar que a história do Naruto Shippuden se perde um pouco quando ele vai chegando na guerra. Mas é uma parte do Shippuden que é muito grande, cara. Querendo ou não, o arco da guerra, ele pega quase metade dos episódios do Shippuden. Os outros arcos, eles são até que pequenininhos. Se a gente for parar pra pensar, a guerra, ela consegue denegrir muito o que as pessoas acham do Shippuden.
Shippuden. Porque no final das contas, a guerra é um arco que se passa em mais ou menos, o quê? Uma semana? Que no começo desse arco, o Naruto e o Sasuke eram ninjas bem fortes. A guerra é 2 dias, mano. A guerra é 2 dias. E aí no final eles viram literalmente semideuses com um poder de regeneração e umas paradas muito roubadas. Aparece cara que joga meteoro, Suzano com clone, as coisas descarrilham muito na etapa do Shippuden. E como eu falei pra vocês, inevitavelmente... Não faz. Eu tô também pensando, tipo, caralho, o Naruto faz isso aí, o Byakugan viu isso? Eu não me lembro disso não, tá? Se o Linkzinho tá falando, ele tá falando, mas assim, eu não me lembro do Byakugan fazer isso não. Nessa parte da história, tudo se torna sobre salvar o planeta, ameaças globais e tudo mais. No final das contas, eu sinto que cresceu demais. E crescer demais, com certeza, foi um problema. Eu sei que se você... Ah, cara, o problema pra mim foi só, porra, que Naruto era semanal, tá ligado? Se o Kishimoto tivesse mais tempo pra trabalhar, mais calma, porra, o cara não dormia, tá ligado? E fazia uns painéis tipo esses aqui, ó. Todas as bijus muito fodas, muito lindas, bem desenhadas. Era do caralho, não tem como. Assiste animes com uma frequência muito grande, você provavelmente já deve ter visto histórias que apresentam sim muitos conceitos, que colocam muitos conceitos na trama, mas que trabalham todos esses conceitos. E a grande realidade é que as histórias que conseguem fazer isso não são mais privilegiadas, é que elas são mais bem planejadas mesmo. Naruto foi uma história que foi lançada de forma semanal, ou seja, o Kishimoto criou um monte de conceitos, e quando ele chegou na etapa do Shippuden, ele precisava trabalhar as partes meio que importantes da história. Muitas pessoas... Bizarro. Naruto ser semanal é bizarro. Não faz sentido. Pra mim, nem deveria ser humanamente possível fazer tudo que ele fez no semanal, tá? Vocês podem falar, por exemplo, que uma coisa que incomoda em Anomalia. Kishimoto era uma anomalia no desenho. Naruto é uma coisa a respeito com... Não me surpreende ele ter parado e dropado tudo, né? Tipo, atualmente, foda-se. Dropei tudo, vou dormir, mano. Ele dormiu até agora, tá lá dormindo. Os furos que a história pode ter, por exemplo. Muitas pessoas têm raiva de algumas paradas, tipo... O Naruto começar a história do clássico não sendo uma pessoa tão importante assim, depois ele ficar muito mais importante do que o normal. E eu nem falo sobre coisas como... Ah, isso aí é... Ele ser o filho do quarto Hokage, Preguiça, ou ele ser o Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Preguiça de falar sobre isso. Porque isso já tratava ele como um personagem importante desde o começo. Eu falo mais sobre o quesito menino da profecia destinado a salvar o mundo. Porque apesar de ser filho do quarto Hokage, por exemplo, e Jinchuriki das 9 Caudas, isso só eram coisas que atrapalhavam o Naruto no clássico. E se a gente for reassistir o Naruto clássico, ele fazia questão, cara, de ficar jogando na sua cara o tempo inteiro que o Naruto foi ficando inteligente e foi ficando forte. Mas ele era facilmente bem burrinho no Naruto clássico. Ele não era lá um gênio, ele não era lá um ninja muito excepcional, e se a gente for parar pra pensar... Ele tinha uma ótima inteligência de batalha, sempre teve. Uma ótima inteligência de batalha. Mas... acho que desde a luta do Kiba, dá pra perceber bastante da inteligência de batalha improvisada que ele tem, um mestre do improviso. Só que ele vai crescendo com o tempo, né? Ele vai deixando de ser criança, vai aprendendo mais do que só lutinha. Realmente é. Tipo, ele passa boa parte do clássico com o quê? Ele sabe fazer 3 poderes, enquanto todos os outros ninjas sabem fazer bem mais poderes que ele. Como eu disse pra vocês, não é ruim, mas é diferente. Eu acredito que parte do que fez com que isso... Pô, só faltou o Linkzinho falar a palavra consistência, mano. A questão é consistência. Naruto clássico é mais consistente que o Shippuden. O Shippuden, ele se perde um pouco a partir da guerra por conta de muitos elementos e uma coisa só. E é isso aí. Isso tem acontecido, ou seja, justamente o Kishimoto tentando trabalhar as partes importantes da história que pra ele eram a trama do Naruto e do Sasuke. Se eu fosse dizer pra vocês, eu acredito que não necessariamente o arco da guerra foi o que destruiu o Naruto, mas talvez algumas decisões do Kishimoto. Como, por exemplo, fazer toda a segunda etapa da história muito focada nessa ideia de que agora o Naruto vai ser obcecado com trazer o Sasuke de volta e não com o sonho dele de virar Hokage. Naruto Shippuden ainda é uma história... Mas é uma coisa tá amplamente atrelada à outra. Não. Aí, não, desculpa, não. Acordou pra fazer Minato Gaiden e foi dormir. Foi lá, fez o one shot do Minatinho e falou, chega. Não me incomodem mais, já dei mais do que suficiente pra vocês, tchau. Pô, faltou um do Itachi, faltou um do Pen, faltou um aí do Hidan. Quem que é Jashin, Kishimoto? Kishimoto tá lá fazendo cocô. Não sei, mano. Não sei. Para de encher o saco. Quem que é Jashin, mano? Responde pra mim. Quem que é? É muito punk, vamos ser sinceros, vai. Não, para. Viajou. Deixa eu voltar aqui, o que ele falou? O sonho dele de virar Hokage. Naruto Shippuden ainda é uma história muito punk, vamos ser sinceros. Não, é bom, cara. É bom pra caralho, concordo. Vai. Por mais que tenha seus defeitos, ainda é impecável. Eu acredito que Naruto Shippuden, ele tenha momentos que, pelo menos pra mim, eu acho que são maiores do que os momentos do clássico. Só que
Sim, sim, sim. A Akatsuki faz o bagulho. Juntando como um todo e acompanhando a história inteira em si, eu ainda acho que se você acompanhar o episódio 1 até o último do clássico, você sai muito mais satisfeito do que acompanhando o episódio 1 até o último do Shippuden. É Consistência. uma pena, né? Mas ainda assim, Naruto é uma boa história. É do caralho. Narutinho é do caralho. Nunca vou cansar de falar de Narutinho, mano. Nunca cansarei. Valeu, meu mano. LinkedIn, bom vídeo, mano. Bom vídeo sobre Naruto clássico e Shippuden. Dá pra falar mais sobre algumas outras coisas, mas foi legal, foi da hora, foi bom. Bora pro próximo.